Você já caminhou por um lugar sagrado e sentiu que não estava sozinho? Já percebeu um frio inexplicável no corredor de uma igreja antiga ou escutou um sussurro que o vento não podia justificar? Nos ensinam que esses são lugares de luz, santuários protegidos pela fé. Mas a fé, às vezes, projeta as sombras mais longas e aterrorizantes. Os homens que dedicam sua vida a Deus são testemunhas de milagres, mas também são os primeiros na linha de batalha quando o inferno decide retribuir a visita. As histórias que você está prestes a ouvir não são simples contos de fantasmas. São os testemunhos de padres, homens de fé inabalável, que se encontraram cara a cara com um horror tão profundo que testou os alicerces de sua alma. Desde reflexos que predizem a morte até flores que choram sangue sobre os túmulos, prepare-se para adentrar o lado mais escuro do sagrado. Apague as luzes, se você se atreve. O serviço está prestes a começar. *** História 1. O espelho do panteão onde o padre viu seu próprio enterro em Querétaro ***. O padre Anselmo era um homem de rotinas. Cada manhã, com a primeira luz da aurora filtrando-se pelos vitrais da paróquia de Santa Cruz, no coração de Querétaro, ele já estava de pé. Sua fé era tão sólida e antiga quanto os muros de pedra de sua igreja, uma fé forjada na lógica da teologia e na certeza das escrituras, não nas superstições que ainda se agarravam às almas de seus fiéis como eram as lápides do velho panteão. O cemitério, adjacente à igreja, era sua segunda casa. Conhecia cada nome gravado na pedra, cada história de vida e morte que descansava sob a terra sagrada. Mas havia um lugar dentro daquele cemitério que sempre lhe havia causado uma estranha inquietação, a pequena capela de descanso, construída um século atrás para velar os defuntos das famílias mais abastadas. Dentro da capela, o ar era sempre frio, denso com o aroma a cera derretida e flores murchas. E na parede oposta à entrada, pendia um espelho. Não era um espelho comum. Sua moldura era de madeira escura, quase negra, talhada com anjos de rostos estranhamente aflitos. O cristal era veneziano, antigo e ondulado, distorcendo a realidade de uma maneira sutil, como se mostrasse o mundo através de uma lágrima. Os moradores locais contavam histórias sobre ele. Diziam que o espelho não refletia o que era, mas o que seria. Que às vezes, de relance, podiam-se ver sombras de funerais futuros. Anselmo, é claro, descartava tudo como boatos, o fruto da dor e da imaginação. Para ele, era apenas um objeto decorativo, embora de um gosto certamente lúgubre. Uma tarde de outono, enquanto o sol tingia o céu de tons alaranjados e melancólicos, o padre Anselmo encontrava-se no panteão supervisionando a preparação de uma sepultura. Um velho amigo, Dom Rafael, havia falecido, e seu funeral seria no dia seguinte. Exausto pelo longo dia, decidiu entrar na capela para um momento de oração silenciosa. A penumbra do interior o recebeu como um abraço frio. Ajoelhou-se no único banco de madeira, seus olhos fechados em meditação. Mas o silêncio não lhe trouxe paz. Sentiu uma opressão no peito, uma sensação de ser observado que lhe arrepiou a pele. Abriu os olhos e seu olhar foi atraído, quase à força, para o espelho. A luz do ocaso que entrava pela porta aberta iluminava o cristal de uma maneira estranha, dando-lhe uma profundidade leitosa. No início, viu apenas seu próprio reflexo, um homem de meia idade, com o cabelo grisalho nas têmporas e o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço, envolto em sua batina negra. Mas algo estava errado. A imagem era estática demais. Piscou, mas seu reflexo não o fez. Moveu-se ligeiramente, mas a figura no espelho permaneceu imóvel. O coração começou a bater com uma força desenfreada. Levantou-se lentamente, sem tirar a vista do espelho. A imagem ficou mais clara, e o horror o paralisou. Não estava se vendo de pé, mas deitado. O reflexo mostrava o interior da capela, mais alterado. Havia dezenas de coroas de flores brancas dispostas no chão. Velas altas e bruxuleantes ladeavam um objeto no centro da sala. Era um caixão de madeira escura, idêntico ao que haviam escolhido para Dom Rafael. E dentro daquele caixão, jazia ele. O padre Anselmo. Vestido com sua batina,
com as mãos cruzadas sobre o peito segurando um rosário, os olhos fechados na quietude serosa da morte. Seu rosto, seu cabelo, cada detalhe era perfeito, inegável. Estava vendo seu próprio velório. Um grito abafado escapou de seus lábios. Recuou tropeçando, caindo pesadamente sobre o banco. Fechou os olhos com força, rezando, murmurando o nome de Cristo uma e outra vez como um conjuro contra a loucura. Era uma alucinação? O fruto do estresse e da falta de sono? Atreveu-se a olhar novamente. O espelho agora refletia a capela vazia, tal como estava, com a única exceção de sua própria figura aterrorizada tremendo no canto. A visão havia desaparecido. Anselmo fugiu da capela como se o diabo lhe pisasse os calcanhares, sem olhar para trás. Naquela noite não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via seu próprio rosto morto. No dia seguinte, oficiou o funeral de Dom Rafael com mãos trêmulas e a voz quebrada. Evitou a todo custo olhar para a capela do espelho. Passaram-se os dias, e tentou convencer-se de que tudo havia sido uma má jogada de sua mente. Mas a imagem estava gravada a fogo em sua memória. Começou a sofrer de insônia, perdeu o apetite. Seus fiéis notaram sua palidez e seu olhar ausente. Exatamente uma semana depois da visão, o padre Anselmo acordou sentindo uma dor aguda no peito. Estendeu-se por seu braço esquerdo como um fogo gelado. Desabou no chão de seu quarto, tentando pedir ajuda, mas sua voz não saiu. Seu último pensamento não foi de Deus nem do céu, mas da imagem naquele espelho maldito. Encontraram-no na manhã seguinte. O diagnóstico do médico foi um ataque cardíaco massivo. A comunidade de Santa Cruz chorou sua perda. E enquanto preparavam seu corpo para o último adeus, vestiram-no com sua melhor batina, colocaram seu rosário favorito entre suas mãos cruzadas e o depositaram em um caixão de madeira escura. Seu velório foi realizado na pequena e fria capela do panteão, rodeado de coroas de flores brancas e velas bruxuleantes, exatamente como o espelho lhe havia mostrado. Se esta história gelou seu sangue e fez você olhar 2 vezes para seu próprio reflexo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Há muitas mais portas para o desconhecido que estamos prestes a abrir juntos. Asterisco asterisco História 2, as flores que sangravam em um cemitério de Toledo asterisco asterisco. O padre Javier havia sido transferido para uma pequena paróquia nos arredores de Toledo, Espanha, um lugar impregnado de uma história tão rica quanto sombria. A igreja era antiga, de um estilo gótico austero, e seu cemitério parecia um jardim de estátuas adormecidas. Javier era um homem jovem, com uma fé vibrante e um profundo respeito pelos rituais. Acreditava no poder da bênção, na santidade da água benta e na paz que suas palavras podiam levar aos vivos, e esperava, também aos mortos. Uma de suas responsabilidades era realizar uma bênção semanal sobre os túmulos, um ato para honrar a memória dos defuntos e reafirmar a santidade do terreno. Foi durante um desses rituais que começou o horror. A primeira vez que aconteceu, quase não percebeu. Era uma terça-feira ensolarada, com o céu de um azul intenso próprio de Castela. Estava junto ao túmulo de uma mulher falecida recentemente, uma idosa chamada Isabel. Sobre a lápide, sua família havia deixado um buquê de lírios brancos, puros e imaculados. Enquanto Javier recitava as orações em latim e aspergia água benta com o aspersório, notou algo estranho. Uma das gotas pareceu deter-se sobre uma pétala, e em vez de rolar, expandiu-se lentamente, tingindo a brancura de um carmim escuro e profundo. Piscou, atribuindo-a a um jogo de luzes ou à sua imaginação. Mas ao olhar mais de perto, viu uma mancha vermelha, úmida e brilhante, como uma gota de sangue fresco. Sacudiu a cabeça, desconcertado, e continuou com seu percurso, tentando esquecer o incidente. Mas na semana seguinte, voltou a acontecer. Desta vez foi no túmulo de um jovem soldado, onde repousava uma solitária rosa branca. Ao contato com a água benta, o centro da flor começou a sangrar. Um líquido espesso e avermelhado brotou de entre as pétalas, deslizando lentamente pelo caule e gotejando sobre a fria pedra da lápide. O cheiro metálico, inconfundível, do sangue encheu o ar. O padre Javier recuou,
com o coração martelando em seu peito. Tocou o líquido com a ponta de seu dedo e o cheirou. Era sangue. Não havia dúvida. Um suor frio percorreu suas costas. Que tipo de bruxaria era esta? Uma brincadeira macabra de algum adolescente da cidade? Decidido a encontrar uma explicação lógica, começou a investigar. Revisou os túmulos antes de abençoá-los, buscando qualquer dispositivo ou substância estranha. Não encontrou nada. As flores eram frescas, naturais. Perguntou discretamente na cidade se alguém havia notado algo inusitado no cemitério, mas só recebeu histórias de fantasmas e lendas locais que não pareciam ter relação. O fenômeno, no entanto, tornou-se mais frequente e mais pronunciado. Não acontecia em todos os túmulos, apenas em alguns específicos. Logo, Javier começou a notar um padrão aterrorizante. As flores só sangravam nos túmulos daqueles que haviam morrido de forma trágica ou violenta. O túmulo de Isabel, que havia morrido em um acidente de carro. O do jovem soldado, caído em combate. O de um homem que havia tirado a própria vida décadas atrás. A situação atingiu um ponto crítico durante o Dia de Todos os Santos. O cemitério estava cheio de famílias que deixavam oferendas florais. O padre Javier, sentindo o peso de centenas de olhos sobre ele, começou a bênção geral. Enquanto caminhava pelos corredores aspergindo a água sagrada, o terror se desencadeou. Não foi uma flor, nem duas. Foram dezenas. Cravos vermelhos tornaram-se negros como sangue coagulado. Margaridas amarelas choravam lágrimas escarlates. Buquês inteiros de flores brancas tingiam-se de vermelho em segundos, como se uma chuva de sangue tivesse caído sobre elas. As pessoas gritaram. Alguns fugiram apavorados, outros caíram de joelhos, rezando. Era uma cena saída do Apocalipse. O padre Javier, no meio do caos, sentiu que sua fé se rachava. Era a sua bênção que causava isso? Era a água benta um catalisador para a dor residual dessas almas atormentadas? Trancou-se na sacristia, tremendo, buscando respostas na Bíblia, mas as palavras sagradas pareciam ocas. A diocese, alertada pelos rumores, enviou um investigador, um padre mais velho e cético chamado Monsenhor Aguilar. Aguilar examinou as flores, tomou amostras do sangramento e ouviu o relato de Javier com uma expressão de fria incredulidade. Seu veredicto foi rápido, histeria coletiva, provavelmente causada por algum tipo de fungo ou reação química no solo, exacerbada pela superstição local. Mas Javier sabia o que havia visto. Sabia o que havia cheirado. Uma noite, incapaz de dormir, voltou ao cemitério, armado apenas com seu rosário e uma lanterna. Aproximou-se de um dos túmulos ativos, o de uma jovem que, segundo os registros, havia sido assassinada. Sobre a lápide havia um crisântemo branco. Com mão trêmula, verteu uma gota de água benta de seu frasco pessoal. Instantaneamente, a pétala manchou-se de vermelho. Mas desta vez, não parou aí. O sacerdote ouviu um sussurro, um lamento suave que parecia emanar da própria terra sob seus pés. O som de uma mulher chorando, um eco da agonia final. Compreendeu então que não era uma maldição, mas uma manifestação do sofrimento. As almas não descansavam em paz. O solo sagrado estava saturado de sua dor, e suas bênçãos, em vez de acalmá-la, a tornavam visível, a faziam sangrar através da beleza efêmera das flores, um grito silencioso pedindo justiça ou, quem sabe, simplesmente ser lembrado. O padre Javier nunca mais voltou a abençoar os túmulos da mesma maneira. Cada gota de água benta era agora um peso, uma responsabilidade, um lembrete de que sob a paz aparente do cemitério, o sangue dos inocentes ainda clamava desde a terra. Se a imagem de uma pétala sangrando deixou você sem fôlego, demonstre-o com um like e inscreva-se em nosso canal. A próxima história demonstrará que às vezes, os sons mais aterrorizantes são aqueles que ninguém mais pode ouvir. Asterisco asterisco História 3, o canto fúnebre que só ele podia ouvir na Califórnia asterisco asterisco. O padre Michael era um homem prático, um nova-iorquino transplantado para a ensolarada e expansiva Califórnia. Dirigia uma paróquia moderna em um subúrbio próspero,
uma igreja de linhas limpas, vidro e aço, muito longe das catedrais góticas de sua juventude. Sua congregação era igualmente moderna, gente ocupada, racional, que buscava uma dose de espiritualidade de 1 hora aos domingos. O conceito de coros celestiais e sussurros demoníacos lhe parecia uma relíquia de um passado supersticioso. Sua fé baseava-se na comunidade, na caridade e na interpretação psicológica das escrituras. No entanto, todo o seu pragmatismo foi despedaçado no sufocante silêncio de sua própria igreja. Tudo começou de maneira sutil. Durante a missa da tarde, um momento geralmente tranquilo com apenas uma dúzia de fiéis dispersos nos bancos, começou a ouvi-lo. Era um zumbido baixo, quase imperceptível, justo no limite da audição. A princípio, atribuiu-o ao sistema de ar-condicionado ou a alguma interferência no microfone. Mas o som tinha uma qualidade orgânica, uma cadência. Era um murmúrio melódico, como um coro cantando a uma grande distância. Detinha-se em suas orações, aguçando o ouvido, mas no momento em que se concentrava nele, desvanecia-se. Olhava para os fiéis, mas ninguém parecia notar nada. Seus rostos estavam serenos, seus olhos fixos nele ou fechados em oração. Semana após semana, o fenômeno ficou mais claro, mais insistente. Já não era um simples zumbido. Podia discernir vozes, embora não palavras. Eram melodias polifônicas, complexas e de uma beleza dilacerante. Soavam antigas, evocando cantos gregorianos ou hinos bizantinos, estilos que não faziam parte do repertório de seu moderno coro paroquial. O som parecia envolvê-lo, emanando não dos alto-falantes, mas do próprio ar ao seu redor. O mais perturbador era a natureza da música, era inequivocamente fúnebre. Tinha a solenidade e a profunda tristeza de uma missa de Requiem. Um canto para os mortos. O padre Michael sentia-se como se estivesse perdendo a cabeça. Levou um técnico de som para revisar todo o sistema de áudio da igreja. O técnico passou um dia inteiro testando cabos, microfones e alto-falantes. Sua conclusão foi simples: o sistema estava em perfeitas condições, sem interferências ou anomalias. Padre, seja o que for que está ouvindo, não sai de meus equipamentos, disse-lhe o homem, encolhendo os ombros. O medo começou a apoderar-se de Michael. Era um tumor cerebral? O início de uma esquizofrenia? A possibilidade de uma causa sobrenatural era a última em sua lista, uma que sua mente racional se recusava a aceitar. O coro invisível começou a ser mais audacioso. Já não se limitava às missas. Ouvia-o quando estava sozinho na igreja à noite, preparando o sermão do dia seguinte. As vozes ressoavam na nave vazia, enchendo o espaço com seu lamento etéreo. Às vezes, sentia que as vozes tentavam acompanhá-lo. Se ele recitava o Pai Nosso em voz alta, o coro se unia, não com as palavras, mas com uma harmonia sombria que se entrelaçava com sua própria voz. Era como se um coro de fantasmas estivesse rezando com ele. Uma noite, desesperado, decidiu gravar o som. Colocou um gravador digital de alta qualidade no altar e sentou-se no primeiro banco, esperando. O silêncio era total. Passou-se 1 hora, depois 2. Justo quando estava prestes a desistir, começou. Suave no início, depois crescendo em volume e clareza. Um hino de dor e perda, tão belo e tão terrível que seus olhos se encheram de lágrimas. Ficou ali, imóvel, escutando durante quase meia hora até que o canto se desvaneceu no silêncio. Com o coração na garganta, rebobinou a gravação e apertou o play. Só se escutava o chiado estático de uma gravação em branco. Não havia nada. Absolutamente nada. O canto só existia para ele. Foi então que a aceitação, fria e aterrorizante, o invadiu. Isto não era uma falha técnica nem uma doença mental. Era algo mais. Começou a investigar a história da terra sobre a qual havia sido construída sua moderna igreja. Descobriu que, um século atrás, antes que o subúrbio existisse, aquele lugar havia sido um pequeno cemitério para os primeiros colonos da região. Um cemitério que havia sido clausurado e supostamente transferido quando a cidade se expandiu. Mas os registros eram vagos.
Alguns historiadores locais sugeriam que nem todos os corpos haviam sido exumados. Que sua igreja, sua casa de Deus de vidro e aço, estava construída sobre sepulturas esquecidas. A revelação o atingiu com a força de um golpe físico. O coro fúnebre não era uma ameaça. Era uma petição. Eram as almas esquecidas, presas sob os alicerces de sua igreja, cantando seu próprio requiem perpétuo, um lamento que só um homem de Deus podia ouvir. Não queriam assustá-lo, só queriam ser ouvidas, ser reconhecidas, receber as orações que nunca tiveram. Desde aquele dia, o padre Michael já não tentou silenciar as vozes. Aceitou-as. Durante suas missas, enquanto o coro invisível cantava seu lamento que só ele podia ouvir, ele oferecia orações silenciosas pelos desconhecidos que descansavam sob seus pés. Acrescentou uma prece pelas almas esquecidas a cada serviço. O canto não parou, mas sua natureza pareceu mudar. A tristeza profunda continuava lá, mas agora havia uma nota de paz, de gratidão. O padre Michael aprendeu a conviver com seu coro fantasmal, um segredo aterrorizante e sagrado entre ele e as almas perdidas da Califórnia. Tornou-se o guardião de sua memória, o único membro vivo de uma congregação de mortos. Você se atreve a escutar os segredos que guardam os lugares silenciosos? Se esta história ressoou com você, deixe seu like e inscreva-se. O sino está prestes a soar em nossa próxima história, e não anuncia boas notícias. Asterisco asterisco História 4, o sino sem corda que anunciava uma morte em Guanajuato asterisco asterisco. No alto de uma colina que dominava o labiríntico e colorido povoado de Guanajuato, erguia-se uma pequena capela abandonada, dedicada a um santo cujo nome o tempo havia apagado. O padre Matias, um sacerdote idoso de mãos trêmulas e olhos que haviam visto demais, era o pároco da igreja principal do povoado, mas sentia uma estranha atração por aquela solitária capela. Seu campanário abrigava um único sino de bronze, enegrecido pelos anos e pelo abandono. Estava mudo. A corda que uma vez lhe deu voz havia apodrecido e caído décadas atrás, e o badalo estava enferrujado e firmemente preso pela ferrugem. O sino era um mero adorno, uma lembrança silenciosa de uma fé passada. Ou assim acreditavam todos. O padre Matias foi o primeiro a ouvi-lo. Foi uma noite de lua nova, quando a escuridão parecia devorar as ruelas de Guanajuato. Estava em seu escritório, lendo, quando um único e solene toque de sino ressoou na quietude da noite. Dom. O som era claro, profundo e melancólico. Provinha da colina. Assomou-se à janela, estranhado. Quem estaria na velha capela a essas horas? Talvez uns jovens fazendo uma brincadeira. Descartou o fato e voltou à sua leitura, embora uma semente de inquietação tivesse sido plantada em sua mente. Na manhã seguinte, a notícia percorreu o povoado como um rastilho de pólvora. Dona Elvira, a idosa padeira, havia falecido pacificamente em sua cama durante a noite. O médico disse que seu coração simplesmente havia parado. Enquanto oficiava os preparativos para o funeral, o padre Matias lembrou-se do som do sino. Uma estranha coincidência, disse a si mesmo. Nada mais. Mas uma semana depois, voltou a acontecer. Outra noite escura. Outro toque solitário, grave e ressonante, que pareceu fazer vibrar os vidros de sua janela. Dom. Desta vez, um arrepio percorreu as costas do sacerdote. Subiu ao terraço da casa paroquial com uns binóculos e focalizou a capela na colina. Não havia luzes, nem movimento. Nada. Apenas a silhueta do campanário recortada contra um céu sem estrelas. Na manhã seguinte, soube que um jovem mineiro havia sofrido um acidente fatal em um dos túneis. Havia morrido quase instantaneamente. O padre Matias sentiu um nó de gelo no estômago. Isto já não era uma coincidência. Decidiu investigar. Ao entardecer, subiu pela sinuosa trilha que levava à capela. O lugar estava em ruínas. As portas de madeira gemiam ao abrir-se, revelando um interior cheio de pó, escombros e o cheiro de umidade. Com dificuldade, e com a ajuda de uma lanterna, ascendeu pela cambaleante escada em caracol que levava ao campanário. O ar lá em cima era frio e cortante.
E ali estava o sino. Grande, imponente e silencioso. Examinou-o a fundo. Não havia corda. O badalo estava tão soldado pela ferrugem que nem com um martelo poderia ter se movido. Não havia nenhuma explicação física para o som. Era impossível. Enquanto estava ali, com a mão apoiada no frio metal do sino, sentiu uma onda de tristeza tão avassaladora que quase o fez cair de joelhos. Era uma pena antiga, uma desolação que parecia impregnar o próprio bronze. Desceu da torre com mais perguntas que respostas e um medo que não se atrevia a nomear. O padrão estabeleceu-se com uma certeza matemática e aterrorizante. Cada vez que o sino da capela abandonada soava uma vez na noite, alguém no povoado de Guanajuato morria antes do amanhecer. Converteu-se em um presságio temido. As pessoas do povoado também começaram a ouvi-lo, e o pânico se estendeu. As noites tornaram-se momentos de vigília ansiosa, de rezas sussurradas, esperando não ouvir aquele toque solitário que sentenciava um deles. O padre Matias tentou acalmar seu rebanho, mas como podia fazê-lo quando ele mesmo estava aterrorizado? Começou a levar um diário, anotando a data e a hora de cada toque, e o nome da pessoa que falecia. Não havia um padrão nas vítimas, jovens, velhos, ricos, pobres. A morte escolhia ao acaso, e o sino era seu arauto. Alguns dos mais anciãos do povoado lembraram uma velha lenda. Diziam que o sino havia sido forjado com o ouro e a prata doados pelas famílias do povoado, e que na fundição havia se misturado uma lágrima de uma bruxa que chorava seu filho perdido. O sino, diziam, não anunciava a morte, sentia-a, vibrava com o fio da vida quando estava prestes a romper-se. Uma noite tempestuosa, com o vento uivando como uma alma em pena, o sino soou. Dom. Mas desta vez, o padre Matias sentiu algo diferente. A dor no peito que havia estado ignorando durante meses intensificou-se de repente, aguda e cegadora. Desabou no chão de seu quarto, com a respiração entrecortada. Enquanto sua visão se turvava, pensou no sino. Compreendeu que não era um ente maligno. Era um vigilante, um guardião solitário na colina que chorava por cada alma que partia. Uma última despedida, um requiem de bronze que só soava quando não havia mais ninguém para chorar. O último som que o padre Matias escutou não foi o trovão da tempestade, mas o eco longínquo e triste do sino da capela, o som que, desta vez, tocava por ele. Na manhã seguinte, encontraram-no sem vida, com uma expressão de paz em seu rosto. O sino na colina permaneceu em silêncio durante muito tempo depois daquilo, como se guardasse luto pelo único homem que havia tentado compreender seu mistério. Há sons que anunciam mais que a hora. Se o eco deste sino chegou à sua alma, dê like e inscreva-se. Em nossa próxima história, descobriremos que às vezes, as estátuas não são de pedra. Asterisco asterisco história 5, a figura ajoelhada que nunca se levantou no cemitério de Málaga asterisco asterisco. O padre Fernando amava o cemitério inglês de Málaga. Não era um lugar lúgubre para ele, mas um jardim botânico exótico e melancólico, um refúgio de paz onde as lápides vitorianas se misturavam com palmeiras e flores tropicais. Como o capelão não oficial do lugar, frequentemente passeava por suas trilhas ao entardecer, quando a luz dourada do Mediterrâneo filtrava-se entre as folhas, criando um espetáculo de luzes e sombras. Desfrutava da solidão, do silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Mas uma tarde, essa solidão foi interrompida. Junto a um túmulo sem nome, em uma das seções mais antigas e descuidadas do cemitério, viu uma mulher. Estava ajoelhada de costas para ele, com a cabeça inclinada em uma atitude de profunda devoção ou de imenso sofrimento. Usava um vestido escuro, de um estilo antiquado, e um véu cobria seu cabelo. O padre Fernando, não querendo interromper o que parecia um momento íntimo de luto, deteve-se a certa distância, oferecendo uma oração silenciosa por ela e pela alma que chorava. Permaneceu ali alguns minutos, mas a mulher não se moveu. Nem um único músculo. Parecia congelada em sua postura de pena. Sentindo-se um pouco incomodado, decidiu continuar seu passeio e voltar mais tarde. O sol começou a pôr-se, tingindo o céu de púrpura e laranja.
Quando o padre Fernando passou novamente pela mesma área, seu coração deu um pulo. A mulher continuava ali, na mesma posição exata. A escuridão estava caindo rapidamente e o cemitério logo fecharia suas portas. Preocupado, aproximou-se dela. Senhora, disse em voz baixa para não assustá-la. Desculpe, mas o cemitério vai fechar. A senhora está bem? Não houve resposta. O silêncio era absoluto. Aproximou-se um pouco mais, até ficar a apenas alguns passos dela. A quietude da figura era antinatural. Não havia o mais mínimo indício de respiração. Uma sensação de pavor começou a formar-se na boca de seu estômago. Senhora, repetiu, com a voz trêmula, enquanto estendia uma mão para tocar seu ombro. Sua mão nunca chegou a tocá-la. Justo quando seus dedos estavam prestes a roçar o tecido escuro, a última luz do sol desapareceu atrás do horizonte, mergulhando o cemitério em uma profunda penumbra. E naquele instante de escuridão, a figura pareceu dissolver-se. Não se levantou nem foi embora. Simplesmente, deixou de estar ali. O padre Fernando ficou olhando o espaço vazio, com a mão estendida no ar frio da noite. Convenceu-se de que seus olhos lhe haviam pregado uma peça, que a mulher havia se levantado e ido embora tão silenciosamente que não a havia ouvido. Mas sabia que não era verdade. Na noite seguinte, atormentado pela curiosidade e pelo medo, voltou ao mesmo lugar na mesma hora. E ali estava ela. A mesma figura ajoelhada, a mesma quietude de morte. Desta vez, ficou observando-a de longe, esperando. Os minutos se converteram em uma hora. O sol se pôs. E de novo, no preciso momento em que a luz morria, a figura desvaneceu-se no nada. Isto não era uma ilusão. O padre Fernando começou uma obsessiva investigação. Passou dias nos arquivos do cemitério, buscando registros do túmulo sem nome. Descobriu que pertencia a uma jovem inglesa falecida no século XIX em circunstâncias trágicas. Havia se apaixonado por um marinheiro espanhol, um amor proibido por sua família protestante. O casal planejava fugir, mas na noite da fuga, o barco do marinheiro afundou em uma tempestade justamente em frente à costa de Málaga. Dizem que ela esperou durante dias na praia, olhando o mar, até que finalmente morreu, segundo os registros, de coração partido. Foi enterrada ali, sozinha, sem o nome de seu amado junto ao seu. A história comoveu profundamente o sacerdote. Compreendeu que a figura ajoelhada não era uma aparição maligna, mas o espírito daquela mulher, preso em um ciclo eterno de espera e luto. Sua pena era tão profunda que se havia solidificado no tempo, manifestando-se cada entardecer no lugar de seu descanso. Mas a história deu uma reviravolta ainda mais estranha. Uma semana depois da descoberta, o padre Fernando caminhava pelo cemitério sob uma chuva fina. Quando chegou ao túmulo sem nome, parou de repente, com a boca aberta pelo assombro. Onde antes havia estado o espaço vazio, agora havia algo mais. Uma estátua. Era a escultura de uma mulher ajoelhada, com a cabeça inclinada e um véu cobrindo seu rosto. A pose, o vestido, cada detalhe era idêntico à aparição que havia estado vendo. Estava feita de uma pedra cinza e porosa, manchada pela chuva e com pequenos brotos de musgo, como se estivesse ali há um século. Correu para falar com o jardineiro, um idoso que havia trabalhado no cemitério durante mais de 50 anos. Perguntou-lhe pela nova estátua. O jardineiro olhou-o com estranheza. Nova, padre? Essa estátua tem estado aí desde que eu era menino. É a dama aflita, sempre fez parte do túmulo. O padre Fernando sentiu que o chão se abria sob seus pés. Voltou ao túmulo e tocou a estátua. Era sólida, fria e real. Havia enlouquecido? Havia passado por ali centenas de vezes sem ver uma escultura de tamanho natural? Era impossível. Regressou aos arquivos, buscando fotografias antigas do cemitério. Encontrou uma do início do século XX. E ali estava. O túmulo sem nome, com a estátua da mulher ajoelhada exatamente no mesmo lugar. Nunca pôde explicá-lo. Havia estado cego à estátua todo esse tempo, e sua mente, ao conhecer a história,
havia-lhe feito vê-la como uma aparição fantasmal? Ou era algo mais incrível e aterrorizante? Acaso o espírito da mulher era tão poderoso que não só se manifestava como um fantasma, mas podia apagar a existência de seu próprio monumento de pedra da percepção dos vivos, revelando só quando sua história foi redescoberta? O padre Fernando nunca teve a resposta. Mas desde aquele dia, cada vez que passava junto à dama aflita, não via uma simples estátua de pedra. Via uma mulher real, congelada em um momento de dor eterno, uma figura que, para ele, nunca havia se levantado. Se esta história sobre a dor que se converte em pedra comoveu você, deixe seu like e inscreva-se. Porque às vezes, o terror não se vê, mas se escuta no vento. Asterisco asterisco história 6, o vento que pronunciava nomes em um panteão de Sinaloa asterisco asterisco. O panteão de um pequeno povoado costeiro de Sinaloa era um lugar ventoso. Situado em uma colina frente ao mar, o vento do Pacífico soprava constantemente entre as cruzes de madeira e as modestas lápides, levando consigo o cheiro a sal e a flores de cempasúchil. O padre Esteban, um homem de fé simples e coração bondoso, encontrava paz naquele som. O assobio do vento parecia-lhe o alento de Deus, uma presença constante e purificadora. Mas uma tarde, enquanto realizava suas orações vespertinas no cemitério, o vento começou a falar-lhe. No início, era um murmúrio indistinto, uma simples mudança no tom do vento ao passar pelos estreitos corredores entre os túmulos. Esteban ignorou-o. Mas o murmúrio repetiu-se, e desta vez, tinha a inconfundível forma de uma palavra, de um nome. Arturo. A voz era um sussurro seco, como de folhas secas arrastadas pelo chão. Deteve-se, olhando ao seu redor. Estava completamente sozinho. O sol da tarde banhava o panteão em uma luz alaranjada e não havia ninguém à vista. Deve ter imaginado. Continuou seu caminho, mas o vento voltou a sussurrar. Elisa. E logo outro. Rafael. Os nomes chegavam em rajadas, arrastados pela brisa. Não eram nomes de seus fiéis nem de pessoas que conhecesse. Eram nomes estranhos, alguns antigos, outros comuns. O som não parecia provir de uma direção concreta, mas de todas as partes ao mesmo tempo, como se o próprio ar tivesse se tornado consciente e estivesse falando com ele. O padre Esteban, um homem que nunca havia temido os mortos, sentiu pela primeira vez um medo profundo e primordial. Fugiu do panteão naquela tarde, com os sussurros perseguindo-o até as portas da igreja. O fenômeno não cessou. Cada vez que o padre Esteban entrava no panteão para oficiar um enterro ou simplesmente para rezar, o vento trazia-lhe sua litania de nomes. Tentou buscar uma explicação racional. Talvez o vento, ao passar por algum túmulo quebrado ou por um adorno de metal, produzisse um som que seu cérebro, predisposto, interpretava como vozes. Mas os nomes eram claros demais, distintos demais. E sempre eram diferentes. Isabel, Mateu, Guadalupe. O medo do sacerdote transformou-se em uma obsessão. Começou a levar uma pequena caderneta e anotar cada nome que o vento lhe sussurrava. Sua coleção cresceu dia a dia, enchendo páginas inteiras. Nomes de homens, mulheres e crianças. Deu-se conta de que o vento só lhe falava a ele. Se ia acompanhado, o ar permanecia em silêncio, um simples sopro da natureza. Mas assim que ficava sozinho, os sussurros regressavam. Um dia, enquanto revisava os velhos livros de registros paroquiais na sacristia, buscando a certidão de batismo de um fiel, deparou-se com um volume antigo e empoeirado. Cobria os anos da fundação do povoado, no final do século XIX. Por pura curiosidade, abriu-o. E ali, na primeira página, viu um nome de sua caderneta, Arturo. Um tal Arturo Morales, falecido em 1898. Com o pulso acelerado, começou a buscar outros nomes de sua lista. Um após outro, começaram a aparecer nas páginas amareladas do livro de óbitos. Elisa. Rafael. Isabel. Todos estavam ali. Eram os nomes dos primeiros habitantes do povoado, os que haviam sido enterrados naquele mesmo panteão, em sepulturas que já não existiam,
cujas cruzes de madeira haviam apodrecido e cujas lápides de barro haviam sido apagadas pelo vento e pela chuva. O padre Esteban compreendeu a terrível verdade. Não estava escutando o vento. Estava escutando os mortos esquecidos. Aqueles cujas sepulturas haviam desaparecido, cujos nomes já ninguém lembrava. Estavam presos no limbo do esquecimento, e suas vozes, suas identidades, haviam se fundido com um único elemento que visitava constantemente seu lugar de descanso, o vento. Estavam pedindo-lhe, suplicando-lhe, que os lembrasse. A partir daquele dia, a missão do padre Esteban mudou. Seu medo converteu-se em um senso de dever sagrado. Cada tarde, ia ao panteão, sentava-se em um banco de pedra e escutava. Com sua caderneta na mão, anotava pacientemente cada nome que o vento lhe trazia. Quando acreditou ter o suficiente, fez algo que o povoado considerou uma excentricidade. Encomendou uma grande placa de granito e a instalou na entrada do panteão. Nela, com a ajuda de um canteiro, gravou cada um dos nomes que havia recopilado sob o título, em memória daqueles que esquecemos. O dia em que a placa foi revelada, o padre Esteban oficiou uma missa especial. Leu em voz alta, um por um, todos os nomes gravados na pedra. Enquanto fazia, uma forte rajada de vento percorreu o panteão, fazendo soar as folhas das árvores. Mas desta vez, o vento estava em silêncio. Não havia sussurros, não havia nomes. Apenas o som limpo e puro do ar marinho. O padre Esteban continuou seu labor pelo resto de sua vida. O vento nunca mais voltou a falar-lhe, mas ele seguiu visitando o panteão cada tarde, não para escutar, mas para rezar em silêncio frente à placa. Sabia que as almas finalmente haviam encontrado a paz, liberadas do purgatório do esquecimento por um sacerdote que se deteve a escutar o que o vento tinha a dizer. Tornou-se o guardião de sua memória, o único que conhecia o segredo dos nomes sussurrados na brisa de Sinaloa. Se os sussurros desta história arrepiaram sua pele, presenteie-nos com um like e inscreva-se. Porque o que te espera na próxima história é a prova de que nem mesmo um caixão selado pode conter o terror. Asterisco asterisco história 7, o caixão vazio que amanhecia com pegadas dentro no Texas asterisco asterisco. Em um empoeirado povoado da fronteira do Texas, onde o calor deforma tudo e as lendas agarram-se à terra como pó, o padre Gabriel enfrentou-se a um mistério que desafiava toda a lógica e fé. Gabriel era um homem jovem, enviado para substituir o velho pároco. A igreja era uma humilde construção de adobe, e seu pequeno cemitério anexo estava cheio de cruzes de ferro forjado e lápides desgastadas pelo sol implacável. Entre seus deveres estava o de preparar os defuntos para sua última viagem, uma tarefa que realizava com solenidade e respeito. O problema começou com o caixão de um velho fazendeiro chamado Silas. Silas havia sido um homem solitário, sem família, e a comunidade havia reunido dinheiro para dar-lhe um enterro digno. O caixão era simples, de madeira de pinho. Na noite antes do funeral, como era costume, o caixão foi levado à igreja para o velório, embora ninguém aparecesse. Antes de fechar a igreja pela noite, o padre Gabriel certificou-se de que o caixão estivesse bem fechado. A tampa estava firmemente pregada. Na manhã seguinte, ao abrir a igreja para o funeral, uma sensação de que algo andava mal o invadiu. O ar estava carregado, pesado. Aproximou-se do caixão e notou algo que lhe gelou o sangue. Vários dos pregos que selavam a tampa estavam ligeiramente levantados, como se tivessem sido empurrados de dentro. Com o coração na garganta e temendo uma profanação, chamou o xerife e, juntos, usando uma alavanca, abriram o caixão. O corpo de Silas continuava ali, imóvel. Mas o interior do caixão estava coberto de arranhões. Marcas de unhas frenéticas na madeira da tampa e dos lados. E o mais aterrorizante, o forro de cetim branco do interior estava manchado com o pó avermelhado do Texas, e sobre ele viam-se claramente as pegadas de umas botas. Pegadas que iam do fundo do caixão até a parte superior. Como se alguém estivesse de pé, dentro, tentando sair. O xerife, um homem pragmático, atribuiu a uma brincadeira de mau gosto, embora não pudesse explicar como alguém pôde ter entrado e saído de um caixão pregado sem deixar rastro.
Apesar da macabra descoberta, o funeral foi realizado e Silas foi enterrado. O padre Gabriel tentou esquecer o incidente, catalogando como um dos estranhos e obscuros segredos que guardam os povoados pequenos. Um mês depois, uma idosa chamada Maria faleceu. De novo, um caixão simples de madeira foi levado à igreja na noite antes do enterro. Impulsionado por um pressentimento terrível, o padre Gabriel fez algo inusitado. Depois de pregar a tampa, espalhou uma fina camada de farinha no chão ao redor do caixão. Se alguém entrasse na igreja, deixaria pegadas. Depois fechou e trancou a porta. Na manhã seguinte, o selo de farinha estava intacto. Ninguém havia entrado nem saído da igreja. Mas ao aproximar-se do caixão de Maria, viu o mesmo, os pregos ligeiramente levantados. Com um pavor crescente, abriu. A cena era idêntica. O interior estava arranhado e o forro, manchado com pegadas de sapatos de mulher, desta vez. Era impossível. Era uma violação de todas as leis da física e da razão. O padre Gabriel começou a mergulhar em uma espiral de medo e paranoia. O que estava acontecendo em sua igreja pela noite? Que força invisível entrava nos caixões selados? Deixou de dormir, passando as noites em vigília, rezando, escutando qualquer ruído. Mas a igreja permanecia em um silêncio sepulcral. O terror chegou ao seu clímax com a morte de uma criança pequena, vítima de uma febre repentina. Seu pequeno caixão branco foi colocado no altar. Naquela noite, o padre Gabriel não pôde suportá-lo. Decidiu esconder-se dentro da igreja. Ocultou-se no confessionário, deixando a grade ligeiramente aberta para poder observar. As horas passaram em uma escuridão e um silêncio absolutos. O único som era o de seu próprio coração batendo como um tambor. Logo depois da meia-noite, ouviu um rangido suave. Provinha do caixão. Depois outro, mais forte. O som inconfundível da madeira lascando-se. E depois, um arranhão. E outro, e outro. Soava como um animal preso, arranhando freneticamente para escapar. O padre Gabriel estava paralisado pelo terror, incapaz de mover-se, apenas capaz de respirar. Queria gritar, acender as luzes, mas seu corpo não lhe respondia. Os ruídos continuaram durante quase uma hora, uma cacofonia de arranhões, golpes e rangidos que ressoavam na igreja vazia. Depois, tão repentinamente como começaram, cessaram. O silêncio que seguiu foi, de alguma maneira, ainda mais aterrorizante. O sacerdote permaneceu no confessionário até que os primeiros raios da aurora se filtraram pelos vitrais. Com o corpo tremendo e a alma quebrada, saiu de seu esconderijo e aproximou-se do pequeno caixão branco. Os pregos estavam levantados. Sabia o que encontraria dentro, mas tinha que vê-lo. Abriu a tampa. O interior estava destroçado. Arranhões diminutos, como das unhas de uma criança, cobriam cada centímetro da tampa. E no forro, pequenas pegadas de sapatos infantis, sujas de terra, marcavam um caminho de desespero. Nunca soube o que era. Alguns diziam que era o diabo, que vinha reclamar as almas antes que fossem consagradas em Terra Santa. Outros falavam de um antigo espírito da terra, uma entidade que se opunha a que os mortos fossem encerrados em caixas de madeira, exigindo que voltassem ao pó do qual vieram. O padre Gabriel não buscou mais explicações. Solicitou sua transferência naquela mesma semana, fugindo do povoado do Texas e de seu aterrorizante segredo. Deixou para trás uma igreja onde os mortos não descansavam em paz, nem mesmo dentro de seus próprios caixões, e onde cada caixão selado convertia-se no cenário de uma última e silenciosa luta contra algo que vinha visitá-los na escuridão. Se essa história fez você se sentir preso, liberte-se deixando um like e inscrevendo-se. A seguir, descobrirá que às vezes, a companhia mais aterrorizante é a que você não pode ver. Asterisco asterisco História 8. O sacerdote que foi seguido por passos até a sacristia em Guadalajara asterisco asterisco. O Templo Expiatório do Santíssimo Sacramento em Guadalajara é uma obra-prima do neogótico, um lugar de imponente beleza com seus altos vitrais e suas torres que parecem arranhar o céu.
Para o padre Damião, um sacristão que havia servido ali durante mais de 30 anos, era seu lar e seu santuário. Conhecia cada rangido dos bancos, cada eco na vasta nave, cada sombra que dançava quando o sol se punha. Amava o silêncio da igreja pela noite, um silêncio que considerava sagrado. Mas uma noite, aquele silêncio foi quebrado por um som que mudaria sua vida para sempre, o som de uns passos que não eram os seus. Sua rotina era imutável. Depois da última missa do dia, quando os últimos fiéis haviam partido e as pesadas portas de madeira fechavam-se com um eco ressonante, Damião fazia sua ronda final. Apagava as velas, recolhia os missais e certificava-se de que tudo estivesse em ordem. Seu percurso sempre terminava da mesma maneira, caminhava pelo longo corredor central desde o altar até a sacristia, localizada na parte traseira da igreja. Uma noite de inverno, enquanto caminhava por aquele corredor, ouviu um segundo par de passos. Eram suaves, quase um sussurro sobre a pedra, mas inconfundíveis. Deteve-se. Os passos atrás dele também pararam. O coração deu-lhe um sobressalto. "Olá", chamou, sua voz soando pequena na imensidão da igreja. Ninguém respondeu. O silêncio voltou a cair, denso e expectante. Pensando que talvez fosse o eco de seus próprios sapatos ou um ruído da rua, retomou a marcha, desta vez mais rápido. E os passos seguiram-no, mantendo o mesmo ritmo, sempre a uns metros atrás dele. Não se atreveu a olhar para trás. Chegou à porta da sacristia, abriu-a de um puxão, entrou e fechou com chave, com as costas coladas à madeira, escutando. Não se ouviu nada mais. Na noite seguinte, a experiência repetiu-se. E na seguinte, converteu-se em uma parte aterrorizante de sua rotina. Cada noite, ao caminhar pelo corredor central, uma presença invisível o acompanhava, seus passos fantasmais marcando o ritmo dos seus sobre o piso de mármore. Tentou de tudo para encontrar uma explicação lógica. Trocou de sapatos, pensando que talvez os seus produzissem um eco estranho. Não funcionou. Caminhou descalço. Os passos que o seguiam também soavam descalços, um roçar suave e rítmico sobre a pedra fria. O padre Damião começou a sentir um terror que nunca havia conhecido. A igreja, seu refúgio, havia se convertido em um lugar de tormento. O longo corredor central parecia uma prova de fogo que tinha que cruzar cada noite. Às vezes, tentava mudar o ritmo, caminhando rápido e depois detendo-se de golpe. Os passos sempre imitavam seus movimentos à perfeição, detendo-se no mesmo instante que ele. Era como ser acossado por sua própria sombra, mas uma sombra com peso e som. Nunca viu nada. O corredor estava sempre vazio, iluminado unicamente pela tênue luz da lua que se filtrava pelos vitrais. Mas sentia a presença. Era uma sensação fria, uma pressão no ar justo atrás dele, a sensação de uns olhos invisíveis fixos em sua nuca. Começou a rezar em voz alta enquanto caminhava, esperando que suas orações afugentassem a entidade. Mas os passos continuavam, indiferentes às suas preces. Uma noite, consumido por uma mistura de medo e desespero, decidiu enfrentá-lo. No meio do corredor, deteve-se e, em vez de seguir para a sacristia, virou-se bruscamente. "Quem anda aí? Em nome de Deus, mostre-se", gritou ao corredor vazio. Sua voz ressoou na nave silenciosa. Por um momento, não aconteceu nada. Depois, ouviu um único passo, justo diante dele, como se a entidade tivesse se detido a centímetros de seu rosto. Sentiu uma rajada de ar gelado, como se alguém tivesse exalado sobre sua pele. O cheiro de terra úmida e de incenso queimado encheu suas narinas. E depois, um sussurro, tão perto de seu ouvido que sentiu a vibração. Não foi uma palavra, mas um som, um lamento baixo e gutural, cheio de uma tristeza infinita. Damião gritou e correu. Não para a sacristia, mas para as portas principais, tropeçando na escuridão, fugindo de sua própria igreja como de uma casa em chamas. Passou a noite na casa paroquial, tremendo sob os cobertores, sem poder apagar de sua mente aquele som de puro desconsolamento. No dia seguinte, falou com o bispo. Contou-lhe tudo, esperando ser taxado de louco.
Mas o bispo, um homem idoso e sábio, escutou com atenção. Revelou-lhe uma história esquecida do templo. Durante sua construção, um século atrás, um dos arquitetos, um homem jovem e devoto chamado Julian, havia se apaixonado pela igreja. Passava dias e noites inteiras ali, obcecado com sua criação. Um dia, caiu de um dos andaimes mais altos e morreu no ato, justamente no centro do corredor principal. Seu último desejo, sussurrado a um sacerdote, foi ser enterrado sob as lajes do templo que tanto amava, uma petição que foi negada pela igreja. Seu corpo foi levado ao cemitério da cidade. O padre Damião entendeu. Os passos não eram de um demônio, mas de uma alma em pena. O espírito do arquiteto, Julian, atado à sua obra-prima, repetindo cada noite seu último passeio, talvez buscando seu lugar de descanso final. A presença não era malévola, mas solitária e perdida. Naquela noite, o padre Damião não fugiu. Caminhou pelo corredor central como sempre, e os passos seguiram-no. Mas desta vez, não sentiu medo. Quando chegou ao centro do corredor, onde Julian havia caído, deteve-se e virou-se. Julian, disse em voz baixa ao ar vazio. Seu trabalho aqui terminou. Sua igreja é linda. É um verdadeiro santuário para Deus. Agora te cabe descansar. Vá em paz. O silêncio que seguiu foi diferente. Não era tenso nem expectante. Era um silêncio profundo, pacífico. Pela primeira vez em meses, não houve mais passos. O padre Damião ficou ali um longo tempo, sentindo como a frialdade do ambiente se dissipava lentamente. Desde aquela noite, nunca mais voltou a ouvir os passos. O espírito do arquiteto finalmente havia encontrado a paz, liberado pelas simples palavras de um sacristão compassivo que se atreveu a falar à escuridão. O silêncio sagrado havia regressado à sua igreja. Se os ecos destes passos seguiram você até o final da história, caminhe até o botão de like e inscreva-se. Porque a fumaça que está prestes a levantar-se em Murcia traz consigo os segredos mais obscuros da alma humana. Asterisco História 9, a fumaça negra que rodeava a cruz em Murcia asterisco. Na árida e ensolarada região de Murcia, o padre Lorenzo era conhecido por sua compaixão. Enquanto outros sacerdotes recusavam os marginalizados, Lorenzo abria as portas de sua pequena igreja rural a todos, especialmente aqueles que carregavam os fardos mais pesados. Sua compaixão foi posta à prova de uma maneira que nunca poderia ter imaginado quando começou a rezar pelas almas dos suicidas. Na doutrina católica, o suicídio era um pecado grave, e muitos acreditavam que essas almas estavam condenadas. Mas Lorenzo acreditava na infinita misericórdia de Deus e sentia que estas almas atormentadas eram as que mais necessitavam de suas orações. Construiu uma pequena gruta no cemitério da igreja, com uma simples cruz de ferro no centro. Era ali onde ia rezar pelos que haviam tirado a própria vida, um ato que realizava em privado, frequentemente ao entardecer. Foi durante uma dessas orações que o fenômeno começou. Estava ajoelhado frente à cruz, rezando por um jovem do povoado que havia se enforcado na semana anterior. Enquanto recitava as palavras do rosário, notou um cheiro estranho, como a enxofre cinza úmida. Abriu os olhos e viu algo que desafiava toda explicação. Do chão, justo na base da cruz de ferro, começou a emanar uma fumaça. Não era fumaça branca ou cinza de um fogo normal. Era uma fumaça negra, espessa e oleosa, que se arremolinava lentamente, como se tivesse vida própria. A fumaça não se dispersava com o vento. Ao invés, enroscava-se ao redor da base da cruz, subindo por ela como uma serpente escura, envolvendo o metal em suas volutas negras. Não havia fogo, não havia fonte de combustão. A fumaça simplesmente brotava da terra consagrada, mas só quando ele rezava por um suicida. O padre Lorenzo, assustado mas ao mesmo tempo fascinado, continuou sua oração. Quanto mais fervorosamente rezava, mais densa e escura tornava-se a fumaça. Quando pronunciou o amém final, a fumaça deteve-se tão abruptamente como havia começado, dissipando-se no ar e deixando atrás de si apenas o cheiro a enxofre e um círculo de terra inexplicavelmente enegrecida.
A princípio, pensou que poderia haver uma explicação geológica, alguma estranha veia de gás natural sob o cemitério. Mas o fenômeno era específico demais. Ocorria só na base daquela cruz, e só quando suas orações dirigiam-se a uma alma que havia escolhido seu próprio fim. Tentou rezar por outras almas no mesmo lugar, vítimas de acidentes, de doenças, e não aconteceu nada. A terra permaneceu inerte. Mas assim que mencionava o nome de um suicida, a fumaça negra regressava, pontual e sinistra. A notícia das porações de fumaça do padre Lorenzo estendeu-se pela comarca. Alguns taxaram-no de santo, acreditando que era um sinal divino, uma manifestação visível de sua luta contra o mal por essas almas. Outros, mais temerosos, murmuravam que estava praticando artes obscuras, que a fumaça não era um sinal de Deus, mas do diabo, atraído pela menção das almas que considerava suas. Seu bispo advertiu-o que cessasse estas práticas, que eram teologicamente duvidosas e estavam causando escândalo. Mas Lorenzo não podia parar. Sentia que estava presenciando algo de vital importância. O que era a fumaça? Era a manifestação do pecado, o desespero da alma sendo purgado por suas orações? Ou era, como temiam os supersticiosos, a própria presença do mal, resistindo-se a que a alma lhe fosse arrebatada? Uma tarde, decidiu realizar um experimento. Rezou pela alma de uma mulher que havia se jogado em um poço havia mais de um século, uma história trágica que todos no povoado conheciam. Ajoelhou-se, e a fumaça negra começou a brotar da terra, mais densa e agressiva que nunca. Arremolinava-se ao redor da cruz com uma fúria contida. Desta vez, o padre Lorenzo não só rezou. Tirou seu frasco de água benta e aspergiu à base da cruz. No momento em que as gotas sagradas tocaram a fumaça, esta pareceu gritar. Não foi um som audível, mas uma violenta convulsão da coluna de fumaça, que se retorceu e se agitou como uma criatura ferida. O cheiro a enxofre tornou-se insuportável. E por um instante, dentro do redemoinho de fumaça, o sacerdote jurou ter visto um rosto. Um rosto contorcido pela agonia e pela raiva, com os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. O rosto da mulher do poço. Aterrorizado, mas agarrando-se à sua fé, Lorenzo continuou aspergindo água benta e recitando o exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defende-nos na batalha. Com cada palavra, a fumaça negra parecia enfraquecer-se, perdendo sua consistência, tornando-se mais tênue. O rosto desvaneceu-se. Finalmente, com um último e débil redemoinho, a fumaça dissipou-se completamente, deixando a terra limpa. O padre Lorenzo ficou de joelhos, ofegante, encharcado em suor frio. Finalmente compreendeu. A fumaça não era o pecado nem o diabo. Era a própria alma. A alma do suicida, presa entre mundos, manifestando-se como uma fumaça negra de puro desespero e dor. Suas orações não as purgavam, mas as chamavam, atraíam-nas à cruz, o único símbolo que podia oferecer-lhes uma esperança de redenção. A água benta não as feria, mas as purificava, libertando-as de seu tormento. Desde aquele dia, o padre Lorenzo não voltou a temer a fumaça negra. Via-a como um chamado de socorro desde o além. Continuou com suas orações na gruta, mas agora, cada reza ia acompanhada da água benta do rito de libertação. Tornou-se o exorcista dos desesperados, o pastor das almas de fumaça, guiando-as desde a escuridão da terra até a luz prometida pela cruz. Se esta história sobre a fé que enfrenta o desespero mais obscuro impactou você, mostre seu apoio com um like e inscreva-se. Nossa última história nos levará ao Oaxaca, onde a voz mais inocente pode ser a mais aterrorizante. Asterisco asterisco História 10. A menina que o chamava padre desde entre os túmulos em Oaxaca asterisco asterisco. O cemitério de Xuxocotlão, em Oaxaca, é um lugar vibrante cheio de vida durante o Dia dos Mortos. Mas o resto do ano, especialmente pelas noites, é um labirinto de silêncio e sombras. O padre Ismael, um homem mais velho e de passo cansado, era o guardião deste lugar. Frequentemente, depois do anoitecer, dava um último passeio entre os túmulos adornados com flores de cores, certificando-se de que as portas estivessem fechadas.
Foi em uma dessas noites tranquilas quando escutou a voz pela primeira vez. Padre. Era a voz de uma menina, suave e trêmula, carregada de uma tristeza que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. Ismael deteve-se, olhando entre as fileiras de túmulos. A lua cheia iluminava o cemitério, mas não viu ninguém. Tem alguém aí? Perguntou, sua voz soando forte no silêncio. Padre, me perdi. A voz parecia vir da seção mais antiga do cemitério, uma área onde as lápides estavam erodidas e os nomes eram ilegíveis. Com sua lanterna na mão, o padre Ismael adentrou-se no labirinto de cruzes. O choro de uma criança em um cemitério pela noite era uma receita para o medo, mas a preocupação do sacerdote por uma menina perdida era mais forte. Não se preocupe, pequena. Onde você está? Vou ajudá-la a encontrar seus pais, disse, avançando lentamente. Estou com frio, padre. O choro ficou mais claro. Ismael varreu a área com o feixe de sua lanterna, iluminando anjos de pedra e montes de terra. E então a viu. Era uma pequena figura, de pé junto a um mausoléu em ruínas. Usava um vestido branco, simples e um tanto gasto. Seu longo cabelo escuro cobria-lhe o rosto. Parecia ter não mais que 7 ou 8 anos. Graças a Deus, suspirou aliviado o sacerdote. Vem aqui, não tenha medo. Está tudo bem. Aproximou-se dela, mas quando estava a apenas alguns metros, a menina recuou, escondendo-se atrás do mausoléu. Não posso, sussurrou. Não me deixam ir. Quem não deixa você ir, filha? Perguntou Ismael com paciência, tentando não assustá-la. A menina não respondeu. Só se ouvia seu choro suave. O padre Ismael contornou o mausoléu, mas para sua surpresa, não havia ninguém ali. O espaço estava vazio. Olhou ao seu redor, desconcertado. Como pôde ter desaparecido tão rápido? Escutou uma risadinha atrás dele. Virou-se e viu-a novamente, agora de pé junto a um túmulo diferente, a vários metros de distância. Era como se movesse através das sombras. Uma sensação gelada, que não tinha nada a ver com a temperatura da noite, começou a subir por sua coluna vertebral. Isto não era normal. Qual é seu nome, pequena? Perguntou, mantendo a voz o mais calma que pôde. Me chamo Ana. O senhor vai me ajudar, padre? Claro que sim, Ana. Mas você tem que ficar quieta. Não corra. Cada vez que tentava aproximar-se, ela aparecia em outro lugar, sempre olhando à distância, com o rosto oculto por seu cabelo. Era um jogo macabro de esconde-esconde. O padre Ismael, cansado e assustado, sentou-se na beira de um túmulo. Ana, estou muito velho para esses jogos. Por favor, diga-me o que acontece. A menina pareceu hesitar. Depois, lentamente, aproximou-se. Saiu das sombras e ficou sob a luz da lua. E pela primeira vez, o padre Ismael pôde ver-lhe o rosto. Seus olhos eram 2 poços escuros e vazios em um rosto pálido como a cera. Sua pele tinha um tom acinzentado. E em seu vestido branco, justo sobre o peito, havia uma mancha escura e grande, como de sangue seco. O sacerdote ficou sem fôlego. Não era uma menina perdida. Era um espírito. O que aconteceu com você, Ana? Sussurrou, sua voz quebrada pelo horror e pela piedade. Ele me trouxe aqui, disse a menina, sua voz já não era a de uma criança, mas um eco oco e antigo. Me disse para rezar. E depois, tudo ficou frio. Apontou com um dedo trêmulo para um túmulo sem marca no canto mais escuro do cemitério. O padre Ismael sentiu que o mal o envolvia. Isto era mais que um simples fantasma. Era a memória de uma tragédia. Buscou nos arquivos paroquiais durante dias, procurando qualquer registro de uma menina chamada Ana que tivesse morrido em circunstâncias estranhas. Finalmente, encontrou uma breve nota em um jornal de havia 50 anos. Falava da descoberta do corpo de uma menina não identificada, abandonada no cemitério. A causa da morte nunca foi determinada, e foi enterrada em um túmulo anônimo. Ismael soube o que tinha que fazer.
Comprou uma pequena lápide de pedra e mandou gravar o nome Ana. Organizou uma pequena cerimônia privada no túmulo sem marca. Abençoou a terra e rezou pela alma da menina, pedindo a Deus que lhe desse a paz que lhe haviam roubado em vida. Naquela noite, voltou ao cemitério. O ar sentia-se mais leve, menos opressivo. Caminhou pelos corredores, chamando suavemente o nome de Ana. Não houve resposta. Aproximou-se da nova lápide e viu algo sobre ela. Era uma pequena flor de cempasúchio, fresca e de um laranja brilhante, apesar de não ser a temporada. Ajoelhou-se, tocou a flor e sorriu entre lágrimas. Soube que Ana finalmente havia encontrado seu caminho. Já não estava perdida. Já não tinha frio. O padre Ismael seguiu cuidando do cemitério durante muitos anos, mas nunca mais voltou a escutar a voz da menina que o chamava padre desde entre os túmulos. Sua última e mais importante fiel, finalmente, descansava em paz. O terror tem muitas vozes, e às vezes, a mais inquietante é a que pede ajuda. Se estas 10 histórias despertaram seus medos mais profundos, dê like e certifique-se de estar inscrito e com o sininho ativado. Nunca se sabe que horrores desenterraremos da próxima vez. Até então, cuide-se das sombras.